Boa noite. As chuvas desse verão excedem limites, batem recordes, destroem e matam. E para muitos, é fenômeno próprio dessa época do ano, agravado pelo aquecimento global. Para outros, se trata tão somente de variação climática natural e previsível, para a qual a sociedade tem de estar preparada. E em questão quer saber, temos ou não temos evidências confiáveis sobre as reais causas da forte chuvarada desse verão? Chove muito pelo progressivo aquecimento global ou essa versão é pura invenção? E são nossos convidados para o programa de hoje. Luiz Carlos Molion, PhD em meteorologia e professor da Universidade Federal de Alagoas. Também é nosso convidado o professor José Goldenberg, físico da Universidade de São Paulo. José Goldenberg foi reitor da USP de 1986 a 1990. E também integra a nossa bancada Hermínia Maricato, urbanista, professora de planejamento urbano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Muito boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui, por aceitarem nosso convite. Eu quero começar exatamente com aquilo que na abertura eu coloquei. Se nós temos evidências confiáveis sobre as razões, as causas dessa chuvarada que causa tanto transtorno, destrói e mata. Se o argumento de que isso é uma consequência previsível do aquecimento global tem sustentação científica ou se é uma invenção, como há muita gente que acredita. Começando, professor José Goldenberg. Olha, nós temos um meteorologista aqui nesse grupo aqui, que é o Molion. E eu não sou meteorologista, eu sou um humilde físico, apesar dos dois outros companheiros aqui terem sido meus alunos. E o argumento em relação ao que está ocorrendo, a meu ver, é um argumento muito simples e eu vou dar a minha opinião como físico. O que está acontecendo é que, efetivamente, a atmosfera está aquecendo. Nos últimos 100 anos, a atmosfera aqueceu aproximadamente 1 grau. As causas pelas quais isso ocorreu são discutíveis. Então, há pessoas que acham que o aquecimento global é devido a manchas solares, outros acham que é por causa das emissões de carbono, etc. e tal. Não vamos discutir isso, se bem que daria uma boa discussão, certamente, evidentemente. Mas o fato concreto é que a atmosfera está aquecendo. E quando um gás, como é o caso da atmosfera, ou um líquido, aquece, tem mais turbulência. Olha, quando você olha uma panela na sua casa, quando os nossos ouvintes olham uma panela na sua casa. No momento que o fogo começa, aparecem umas correntes dentro da panela. Muito antes dela ferver. Mais adiante ela ferve, mas antes disso ela tem mais agitação. Então tem mais energia na atmosfera, porque a atmosfera está aquecendo. E ela tem que se dissipar de alguma maneira. E a maneira de se dissipar é precipitar. E por isso que as chuvas estão ficando... Agora, esse fenômeno da época, né, de agora, dos tempos atuais, ou esse aquecimento da atmosfera ao qual o senhor se refere, é fenômeno que já aconteceu em outras ocasiões e existe aí um comportamento, digamos, cíclico, e resfria uma ocasião, esquenta uma outra ocasião, como alguns cientistas já argumentaram. Certamente o clima global ele é dominado essencialmente pelo Sol. O Sol tem os seus ciclos, tem um ciclo de 11 anos, tem um ciclo de 90 a 100 anos, que por sinal todo início de século ele entra no mínimo, e agora também está entrando no mínimo, e vai durar até o ano 2030. E os oceanos também, eles controlam o clima global, dada a enorme quantidade de calor que esses oceanos armazenam. Então nós temos, quando a gente olha para trás, a gente vê que esses fenômenos já aconteceram. Você tem um desastre, por exemplo, em Santos, em 1932, desastre no Vale do Paraíba, em 1949,
mais recentemente, nos anos 60. Mas desastre que o senhor está se referindo é Desastre, pela eu digo, chuvarada? As chuvas, do mesmo jeito que estão ocorrendo agora. Por exemplo, 1967, no Rio de Janeiro, Serra das Araras, em janeiro de 1967, estima-se que ocorreram 1.700 mortes. E veja que naquela época a população era da ordem de 90 milhões de pessoas e hoje nós somos 190 milhões. Agora, realmente o clima aqueceu, nós saímos da chamada pequena era glacial entre 1350 até o início do século XX, 1910, 1915, o clima aqueceu, mas tem um detalhe, professor Goldenberg, é que as camadas mais altas da atmosfera estão mais frias nesses últimos anos. E as nuvens, elas têm tendência a crescer por diferença de temperatura interna da nuvem e o ambiente. Então, quando o ambiente esfria, a nuvem tem um empuxo maior, ela cresce mais e ela aumentando em tamanho, em altura, ela tem capacidade de produzir tempestades mais severas, né? Então, nós já vimos isso no passado, passamos por um período entre 1977 e 98 que praticamente não ocorreram, mas agora com o Pacífico se esfriando, e o Pacífico deve permanecer frio pelos próximos 20 anos, nós vamos ver essas tempestades ocorrerem novamente, semelhante ao período que o Pacífico permaneceu frio de 1947 a 1976. Quer dizer, vai piorar. Vai piorar agora pelo problema, Por um aliás, outro problema. A Hermínia pode falar até melhor sobre isso, que é o fato de que a população cresceu, e sobretudo a população pobre, e agora vem aí a parte do urbanismo, da ocupação do espaço. Exatamente. Porque esse período, vocês estão se referindo a forças enfim, que não tem muita ação do homem, né? Da natureza. Da natureza. Mas durante esse período de paz, foi exatamente quando, nas cidades brasileiras, nós temos um crescente anual de mortes por desmoronamentos, por problema de chuva. Ou seja, existem também os fatores que são determinados pela ação humana. Certamente. Né? Mais do que humana, social, porque nós somos uma sociedade extremamente desigual, que expulsa para fora da cidade. Quando eu falo cidade, eu estou dizendo as áreas adequadas para serem ocupadas. Expulsa para fora da cidade, dessas áreas adequadas, essas áreas que são controladas pelo mercado imobiliário, a maior parte da população. Se eu me referir às cidades do Nordeste, por exemplo, às cidades do Norte, eu tenho a maior parte da população localizada de forma irregular e ilegal. Não é? Mas em área de risco? Olha, em áreas principalmente de enchentes, de fluxos, né? E em áreas de risco, que seriam o quê? Olha, todas as que são proibidas de serem ocupadas. Beira de córregos, beira de rios, beira de mananciais, que são áreas de preservação dos mananciais, que o professor conhece bem, que foi secretário de Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo, né? Eu me lembro de ouvir o professor Goldenberg falar uma vez, nós temos quase 2 milhões de pessoas, só em 2 bacias ao sul do município de São Paulo, morando ilegalmente. Nós temos no lugar errado. No lugar errado, onde a lei não permite, onde os planos não permitem, ou seja, não é falta de plano e lei. E temos a ocupação das encostas, Serra do Mar, Serra da... quer dizer, nós temos hoje um processo acelerado, isso não parou, isso não é herança do passado, como a gente ouve às vezes os prefeitos dizerem, essa ocupação irregular. Então, e estamos impermeabilizando o solo. Eu quero lembrar, gente, que nós temos, o professor também fala muito nisso, nós temos entrando na cidade de São Paulo 500 mil automóveis por ano. Não há condição de uma cidade aguentar isso. Não há condição. Impermeabilização do solo, obras rodoviárias e automóvel. Então, nós estamos vivendo uma condição que vem de lá, das forças da natureza, e vem daqui das forças da sociedade,
Pois é, mas agora, assim, voltando à questão das condições da força da natureza, né? O homem está aí, né, na sociedade, nas lideranças políticas, no comando da maneira de ser das sociedades e para a promoção de mecanismos para o enfrentamento disso que ficou claro aqui, que é fenômeno natural, previsível e que já se esperava pelo que acontece, como, pelo que o senhor acabou de falar, professor Molion, pode piorar. Né? Bom, uma perspectiva, quer dizer, então existe aí uma circunstância, né, de cobrança, de apelo, de obrigação, que eu acho que nós vamos chegar lá e vamos falar, mas a indagação agora ainda sobre as forças da natureza. Quando o senhor fala do aquecimento da atmosfera, esse 1 grau a mais, isso é um fenômeno natural, esquentou porque na natureza é assim mesmo, de vez em quando esquenta? Ou isso é decorrente também, é uma consequência da ação do homem, do que foi descrito, parte do que foi descrito agora por Hermínia Maricato? Olha, Maria Lídia, existem estudos da temperatura da Terra nos últimos 400 mil anos. É até interessante a maneira pela qual eles fazem, viu? Deixa eu contar porque os ouvintes vão gostar. Todo ano neva nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. E a neve vai acumulando então e vai pressionando as camadas mais velhas. E quando a neve cai, ela carrega junto um pouco de atmosfera, um pouco de ar. De modo que a vários quilômetros de profundidade está a neve que caiu há 100 mil anos atrás, ou 200 mil anos atrás. Ou a neve que caiu há 2 mil anos atrás, quando Cristo foi para a cruz. E eu, num caso, eu visitei um escritório de um senador americano, que acabou virando vice-presidente da República, que é o Al Gore, não é mesmo? E que me mostrou um vidrinho que tinha em cima da mesa. E ele disse: professor, o senhor sabe o que tem dentro desse vidrinho? Eu disse: ah, não sei, mas parece água, né? Ele disse: essa é a chuva que caiu quando Cristo foi crucificado. Porque eles fazem buracos no Polo Norte e procuram. Estão tirando cilindros, né? Tiram cilindros de aí gelo. as bolhas de ar estão presas, então retira esse ar e analisa a composição da atmosfera 200, 400 então, mil anos atrás. A gente sabe o que aconteceu nos últimos 400 mil anos atrás. Houve períodos muito quentes, houve períodos frios, e no ano 1300, quer dizer, até não faz tanto tempo assim, houve um período de resfriamento. Isso, que foi chamado de pequena era